Vamos meditar um pouquinho nessa madrugada aqui no Salmos 94, no versículo 7, que diz assim: Contudo diz, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, honésios, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que repreende as nações não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? E quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua bondade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Toda honra e toda glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde a palavra de Deus vem nos dizendo, né, nesse Salmo 7 aqui, que todos dizem, né, pratica os seus pecados, faz as coisas erradas, não quer arrependimento, né, não quer renúncia, não quer renegar, né, renunciar à sua carne, às suas vontades, seus eu, seus orgulhos, né, e fazes as coisas erradas, ainda diz que o Senhor não verá nada, né, que o Senhor não vê, e nem atenderá, né, o Deus de Jacó, que Deus não fará nada, né, que continua errando e acha que Deus não tá vendo e não tá ouvindo, né, e não fará nada, que Deus vai deixar por isso mesmo, né, vai deixar passar, ele não se ira, né, ele vai passar a mão, né, muitos pensam assim, que Deus passa a mão e deixa por aquilo ali mesmo, né, os erros. Andei, ó nésios, né, dentre os povos, e vós, loucos, quando é que serão sábios, né? Fico contendendo contra as coisas de Deus, né? Acho que pode fazer acima, né, das coisas que Deus faz, quer ser mais, né, com seus eu, com seus orgulhos. Aquele que fez o ouvido, será que não ouvirá? Então o Senhor, ele fez os nossos ouvidos, né, ele que nos criou. Então a palavra de Deus nos diz, será que ele não ouvirá tudo? Ele está ouvindo tudo e as pessoas acham que ele não ouve, né? Acha que faz as coisas erradas e vai ficar por aquilo ali mesmo, né? Que Deus vai passar a mão. Acha que Deus não está ouvindo. Deus vê tudo. Será que ele não vê, né? Pois foi ele que nos formou, foi ele que nos criou, né? Então ele vê tudo, ele ouve tudo e vê tudo, né? Aquele que repreende as nações, né? Ele repreende as nações, ele castiga, né? Ele castigará. A palavra de Deus nos diz, né? Ele abate, ele exalta.
Ele mata, né? Ele ressuscita, ele levanta, então tudo o Pai pode fazer. O poder está nas mãos dele, né? É ele que nos manda em nós não somos nada. Sem ele, nós somos pó, né? Nós somos poeira. Nós fez nós do pó, né? E pro pó nós voltaremos, como diz a palavra, né? E muitos acham que tem o poder em suas mãos, né? Quer fazer mais do que Deus, quer saber mais do que Deus, fica contendendo contra Deus, dizendo que pode fazer acontecer, que Deus vai deixar por aquilo ali mesmo, né? Mas a palavra de Deus nos diz, ele ouve, né? Foi ele que nos formou, ele vê tudo, né? Então ele castiga. Ele disciplina, né, os seus filhos, porque ele não quer ver nenhuma alma se perder, né? Então ele disciplina. Qual é o pai que quer ver o mal do filho, né? Então muitas vezes venha ser disciplinado, né? E muitas vezes a gente vê, né? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente muitas vezes venha, né? Sofrer junto, né? Porque a gente não quer ver o mal, né? A gente não quer ver o filho passando muitas vezes por uma dor, né? Por um sofrimento, mas muitas vezes eles vêm a passar por causa da desobediência, né? Então, o Senhor tudo ele vê, né? Das mãos dele ninguém escapa, como diz a palavra, né? Muitos acham que vão fazer acontecer e vai ficar por aquilo ali mesmo, né? O Pai ouve aquilo que nós não ouvimos, ele vê o que nós não vemos, né? É ele que repreende as nações e castiga, né? Quando quer. Porque ele é o Pai, né? Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso tudo, né? Que nos dá o ar para respirar, força para trabalhar, vigor para caminhar, né? Tudo é o Senhor. Nós dependemos dele e muita gente não quer ser dependente de Deus, né? Acha que se manda por si mesmo, que anda sozinho, que respira sozinho, né? Então tem o seu zelo lá em cima, né? Então o pai muitas vezes vem disciplinar para baixar, né? O narizinho para baixo. Então muitos com seus narizes empinados aí, né? Contendendo com Deus, né? Querendo ser mais do que Deus, saber mais do que Deus, né? E o pai tá cuidando de tudo, ele ouve tudo, como diz a palavra, né? Do Senhor nessa madrugada. E o que ensina o homem, né? É o conhecimento. Não saberá tudo, porque é ele que nos ensina, né? É ele que nos dá sabedoria, é ele que nos capacita. Então, tudo ele sabe, né? Tudo ele vê. Ele conhece até os pensamentos dos homens, que são tudo vaidade, né? O Senhor conhece os pensamentos, são tudo vaidade. E bem-aventurado é o homem a quem o Pai castiga, né? Pai disciplina. O Senhor é a quem ensinas a tua lei, né? Pai disciplina, ele ensina, né, na lei dele. Para que lhe dares descanso nos dias maus. Então, o Pai vem disciplina, né? Para dar descanso nos dias maus, né? Pois o Senhor não rejeitará o seu povo e nem desamparará a sua herança. Então, Pai, quando precisa disciplinar, né? Quando precisa castigar, ele castiga. Que muitas vezes a gente aconselha, né? A mãe dá conselhos, o pai dá conselho. E às vezes o filho não quer ouvir, né? Então o Senhor desce e disciplina, né? Mas o juízo voltará à retidão, né? E seguirão todos os retos de coração, né? O juízo seguirá, né? Na retidão. E todos seguirão, né? Aqueles retos de coração que se arrepender, ter o arrependimento, né?
voltarão para a presença do Senhor, né? Aqueles retos de coração que abriu seu coração, ter arrependimento, voltar para Jesus, né? Voltar para o caminho do Senhor, se arrepender, né? Dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, né? Do seus eu, né? Voltarão a seguir, né? E o Senhor pergunta: quem será por mim contra os malfeitores, né? E quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade, né? Nós temos que passar a palavra, né, para eles, para que eles venham mudar, para eles terem arrependimento, né? Ter renúncia dos seus pecados e mudar das suas iniquidades, né? Dos seus erros. Amém? Medite nessas palavras nessa madrugada. Que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações. Que o Espírito Santo venha abraçar a cada um nessa madrugada, aquele que está precisando, né, do abraço do Espírito Santo nessa madrugada, de uma cura. Que o Espírito Santo venha curar, venha libertar, venha salvar, né, nessa madrugada. Em nome de Jesus, receba essas palavras aí.